Alunos do 5º ano, aula de número 2. No capítulo 1, nós estudamos o gênero textual conto de fada moderno. Começamos o estudo através do conto clássico A Princesa e o Sapo. Através desse conto tradicional, vimos várias histórias modernas, diferentes em alguns elementos, mas obtendo a essência da história original. Então, faremos uma revisão desse gênero textual com uma produção de texto. Vocês vão produzir um conto de fada moderno usando a intertextualidade. A intertextualidade vocês já conhecem. É quando eu tenho um texto que faz relação, que faz referência, traz uma lembrança de outro texto. Eu só consigo fazer a relação quando eu conheço o texto de referência. Turma, a intertextualidade acontece em vários textos. Por exemplo, o Maurício de Souza, nas histórias em quadrinhos, sempre utiliza outros personagens de outras histórias dentro da narrativa da Turma da Mônica. Vocês viram na apostila a Mônica perguntando para o espelho, conversando com ele e até dizendo espelho, espelho meu, que é uma frase da Branca de Neve. Então isso é a intertextualidade, Quando um texto nos lembra outro que já existe. Acontece também em muitos filmes. Malévola lembra da Bela Adormecida, Espelho, Espelho Meu, da Branca de Neve. Cinderela Pop, que é um filme brasileiro, nos lembra a história tradicional da Cinderela. O Shrek, que tem muitos personagens de outras histórias dentro da sua narrativa, ok? Outro local que também usa a intertextualidade são as propagandas. As propagandas usam e abusam de intertextos, tá? Eu deixei no slide de vocês várias propagandas para vocês observarem como acontece isso. É um ótimo recurso para desenvolver o argumento em cima do produto que está sendo vendido. A intertextualidade também pode acontecer em telas, como vocês fizeram a paródia da Mona Lisa. Aquela tela também do grito, ela é muito parodiada por aí. Isso também é intertextualidade, ok? Lembrando que a paródia é um intertexto que causa humor, tá? É engraçado. Cria uma situação embaraçosa diante do texto de referência. Turma, vamos falar da estrutura de texto. Vocês sabem que precisamos de um título. Se você não quiser colocar no início da sua produção, faça o texto primeiro e depois crie o título, mas deixe a linha para ele, ok? Vocês sabem também que precisamos de 3 dedos para recuo de parágrafo, tá? Então, defina bem o seu espaçamento aí. Inicie parágrafo com letra inicial maiúscula também para nomes próprios, substantivos próprios, ok? Vocês já sabem da estrutura de conto, precisa de uma introdução, que é a situação inicial. Na situação inicial, você precisa apresentar os seus personagens principais e secundários, tá? O espaço, onde que vai acontecer sua história? Numa fazenda, na cidade, vai iniciar num shopping, na floresta encantada mesmo, onde essa história vai se passar, ok? E qual que é o tempo? É numa tarde, é no fim de semana, nas férias, tá? Precisa tudo bem definido na situação inicial, tá? Depois, algo deve acontecer para mudar essa situação inicial. O que vai acontecer na sua história? Qual situação que vai mudar o rumo, da ação do personagem principal? Ok? Então, crie um conflito legal, tá? Desenvolva a sua história. Não faça enredo curto. Agora é hora de escrever, de criar, tá?
Então desenvolva as ações para todos os personagens que você citou na situação inicial. Crie algo envolvente que prenda o leitor na sua história, ok? Desenvolva muito bem o seu conflito até que ele chegue no clímax, que é o ponto de tensão na história, o ponto que as situações são resolvidas, tá? E depois, então, faça o fechamento, o desfecho. Não crie uma história muito longa, que vai empurrando também pela barriga, né? O famoso encher linguiça. Revise sempre os seus parágrafos, né? E dê sentido para todos eles, tá? Crie, então, uma boa situação inicial, um conflito bacana, tá? Desenvolva o conflito até o clímax e faça o desfecho. Vocês sabem que eu não me preocupo muito com linhas, né? É claro que um texto aí, no mínimo 15 linhas, mas eu me preocupo com conteúdo, né? Vocês sabem disso, ok? Então, é o tempo de criar. Ao final da sua escrita, revise a pontuação, tá? A acentuação, a ortografia também. Procure usar sinônimos, né, de então, viu? Procure na internet sinônimos de palavras para que você não repita, né, os vocábulos. Faça a história numa folha avulsa, porque quando retornarmos às aulas presenciais, eu vou recolher, né, para fazer as correções necessárias, ok? Minhas lindas crianças, estou morrendo de saudade de vocês, viu? Saudade dos abraços, dos sorrisos de cada um. Um beijo!